Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Pessoal, é, aqui em Mateus 16, versículo 18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui em Mateus 16, versículo 18, o Senhor Jesus ele fala que fundará a sua igreja, né? Edificar é o mesmo que fundar, o início, o começo. Ele iria edificar a sua igreja, certo? Fundar a igreja. Bem, quando a gente vai olhar ali, olhar, estudar sobre o significado de igreja, ou o que é igreja, o que significa exatamente esta palavra, esse termo, quando vamos lá no original grego, etc., entendemos que esse termo igreja, etimologicamente falando, é formada por duas palavras, que significa para fora de, né? E kaleo, que significa chamar, o verbo kaleo. Isso no grego, certo? Significa chamar. Em outras palavras, chamados para fora. Então a palavra igreja, na sua etimologia da coisa, significa chamados para fora de, né? Bem, aí deixa uma brecha para muitas interpretações. Ah, chamado para fora de quê? Essa é a pergunta, né? O Senhor Jesus está chamando esse povo para fora de quê? Essa aqui é a pergunta, né? Aí uns vão dizer, ah, para fora do mundo. Outros vão dizer para fora disso, daquilo e tal. Mas na verdade, pessoal, quando você vai ver o contexto geral da coisa, o que o mestre ensinava, o que o mestre refutava, o que o mestre, através dos seus ensinos, da sua doutrina, chegava a despertar na mente do povo, é que quando ele fala que eu fundarei a minha igreja, ele está dizendo que vai formar uma comunidade e essa comunidade vai ficar fora de algo, né? Quando você observa ali o evangelho, as mensagens que o Senhor Jesus ensinava, até mesmo os apóstolos, né, que escrevia ali pelo Espírito de Cristo, você percebe e compara com os ensinos de Javé, com a lei de Moisés, você percebe uma grande diferença. É tanto que você observa que o judeu que se convertia ao cristianismo, ao Senhor Jesus, não estava obrigatoriamente, não era necessário, não era obrigado a andar, a observar a lei, não é verdade? Porque tanto o judeu quanto o grego, quanto qualquer outra pessoa do mundo que se converte ao Senhor Jesus, que passa a pertencer à igreja, ele é um povo em Jesus. O que eu estou querendo dizer? Quando o mestre ele diz que eu fundaria minha igreja, ou seja, chamados para fora de algo, esse para fora de algo é do judaísmo. Entende? O cristão, o seguidor do Senhor Jesus, não precisa observar a lei judaica, não precisa estar observando o judaísmo, mas sim andar no evangelho, nos ensinos do Senhor Jesus. É tanto que quando o Senhor Jesus ele manda os seus apóstolos, aquela grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a humanidade. Então perceba que o Senhor Jesus, ele ensina a pregar o evangelho, ou seja, as boas novas, as boas notícias. E o que é o evangelho? É você sair nas casas, ensinando as pessoas que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, que você deve amar o próximo, que você deve, se alguém bater na tua face, vira outra. É os ensinos do Senhor Jesus. Isso é que é o evangelho. Então ele não mandou os seus discípulos, os seus apóstolos sair pelo mundo pregando lei de Moisés ou pregando lei judaica. Não, ele pregar o evangelho, as boas novas, né? As boas notícias. O evangelho é isso. É anunciar Jesus como Salvador, a sua morte e ressurreição, assim como Paulo anunciava. É anunciar o amor. Esse é que é o evangelho. Então nós, cristãos, temos que andar segundo o evangelho, que é a própria lei de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Então, o que é que eu estou querendo dizer desde o início? Que a palavra igreja já nos dá uma noção. Quando você vai estudar o significado do termo igreja, que significa lá na etimologia da coisa, lá no grego original tal, é que chamados para fora, kaleo, chamar, então chamados para fora de quê, né? Chamados para fora de quê? Do judaísmo. Em outras palavras, chamados para fora daquele Deus do deserto, né?
que na verdade o Pai que o Senhor Jesus nos ensinou, nos revelou, não é Javé, o Deus de Israel. É um Deus maior, um Deus supremo, de amor e misericórdia. Então, quando o Senhor Jesus fala, eu fundarei a minha igreja, ele está dizendo, eu vou formar um povo, uma comunidade. E igreja significa para fora de quê? Do judaísmo, certo? Para fora da lei mosaica. É tanto que o Senhor Jesus nunca ensinou a guardar a lei mosaica, mas sim o evangelho, certo? Então, esse vídeo é um vídeo curto, mas muito profundo e explicativo, para você que, quando para raciocinar, quando para estudar o que significa o termo igreja, que é chamados para fora de algo, e esse algo é judaísmo, certo? É claro que muitos teólogos vão ler e vão dizer que é para fora do mundo, tal, do sistema mundano, tal, do sistema religioso, tal, mas na verdade o que ele está dizendo é que essa comunidade que ele está formando, que ele está fundando, edificando, e, e quando ele subiu o céu deixou líderes, né, ali na comunidade, Pedro era um deles, é a igreja. Ele está querendo dizer que eu vou formar aqui a minha comunidade, que não vai ter nada a ver com a lei de Moisés, não vai ter nada a ver com o judaísmo, mas sim que vai andar no evangelho, naquele que eu ensinei. Então eu termino dizendo, o termo igreja significa chamados para fora de. Chamados para fora de quê? Do judaísmo, da lei mosaica, da lei judaica, que não pertence ao povo que pertence ao Pai verdadeiro, Deus verdadeiro. Então esse é o vídeo, espero que você tenha compreendido. Isso é mais uma prova de que o Senhor Jesus não veio da parte de Javé, mas sim da parte do Pai. Porque se ele tivesse vindo da parte de Jeová, ele não precisava pregar a lei de Cristo, não precisava pregar o evangelho, mas sim só mandava o povo observar a Torá, os mandamentos da Torá, né, a lei de Moisés e pronto. Bastava isso. Mas não, foi ensinado à humanidade, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo, né, o evangelho. E a palavra igreja significa chamados para fora do judaísmo, para fora daquele Deus falso que engana a humanidade, certo? Este é o vídeo. Espero que você tenha compreendido. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.